Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa terceira temporada do podcast Café com Fi. Hoje com mais um episódio e dessa vez eu vou conversar com Pedro Dalto, da SPX, e vamos aí bater um papo sobre o mercado e também falarmos a respeito do SPX S11. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Pedro. Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história e também da história aí da gestora SPX. Poxa, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês, do Café com FI. É um prazer estar aqui e estar falando aí para toda a sua audiência. Olha, eu tô trabalhando aí há uns 30 anos. Acho que esse ano vamos fazer, o final do ano vai fazer 30 anos que eu comecei a trabalhar. Primeiro com dívida, né? Então, primeiro no mercado financeiro e a segunda metade da carreira no setor imobiliário. Já tive experiência tanto no setor residencial, shopping, galpão, escritório. Comecei no residencial lá por 2004, então fazem 20 anos, quase. E ao longo do tempo, sempre em empresas, né? Tem 2 anos que a gente se juntou à SPX para fazer isso no mercado imobiliário, né? Montar vertical aqui dentro, essa vertical não existia. E nós trouxemos também a antiga empresa que eu presidia, né, para ser sócio nesse negócio, assim. Então a gente criou essa gestora SPX, sim, e começamos nossos investimentos nos fundos lá em 2021. Então lá se vão 2 anos aí. Investimos nesse período de juro alto, que é o período que eu mais gosto mesmo de investir, e agora esperamos aproveitar esse momento agora de redução de juros que começou nesse mês. Você, como na sua fala, você falou que gosta de investir em momentos de juros altos. Por quê, Pedro? Conte um pouquinho dessa estratégia sua. Não, porque eu acho que nesse momento, usualmente, existe uma falta de capital, né? Quando os juros sobem, os investidores acabam fugindo um pouco do setor imobiliário. Então, você tem menos competição pelos ativos. Por consequência, a gente consegue fazer transações melhores. Quando o juro está muito alto, tem capital disponível para todo mundo, existe uma competição pelos ativos, né? O que acaba levando os preços a subirem. Então, a gente tenta fazer sempre apostas assimétricas. Quando o juro está alto, tem pouco para perder e muito para ganhar. Quando está muito baixo, normalmente a situação inverte. Então, por isso que eu gosto de investir com juros altos. Maravilha. Mas essa foi uma visão que você teve ao longo dessa sua carreira aí de 30 anos, ou você aprendeu em alguma empresa ligada ao setor imobiliário, e aí te deu essa expertise para você entender, e a importância de entender também como é que funciona essa virada, né, do ciclo econômico e como se pode beneficiar a respeito dele, né, Pedro? Sim, sim. Ao longo desse tempo aí, acho que lá no início da carreira, eu escutava muito, ainda escuto até hoje, o pessoal, o americano, né, normalmente ele gosta de dizer que a coisa mais importante no setor imobiliário, o americano fala location, 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 se a gente traduzir para o português seria localização, localização e localização. Hoje eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que a coisa mais relevante é em que momento você está do ciclo imobiliário e, por consequência, do ciclo macroeconômico. Então, se eu pudesse botar como no topo da prioridade, é o momento do ciclo macroeconômico. Não quero dizer que localização não é importante, não. Eu acho, estimo, que mais de 80% do resultado que você consegue no setor imobiliário tem a ver com o momento que você investe. E os 20% é o terreno que você compra, o imóvel, o que você constrói, a classe do ativo que você faz, a qualidade. Então, a gente tenta pautar aqui a atuação, né, nessa gestora SPX, sim, por ser uma gestora que foca muito no que está acontecendo na macroeconomia. Então, eu acho que esse foi o principal aprendizado ao longo da vida. Eu comecei a vida profissional no imobiliário achando que era a localização a coisa mais relevante, e logo no início eu mudei de opinião e comecei a pensar que a macroeconomia acaba sendo mais relevante do que a localização.
É um ponto muito interessante que você trouxe, e por isso que eu gostei de pontar um pouco mais a respeito, porque no mercado de fundos imobiliários, o que mais se fala é justamente isso, né? Diversificação, localização, não ter monoativos, fundo com gestão ativa em vez de passiva. É o consenso que existe no mercado, né, Pedro? Mas aí você traz um elemento que as pessoas acabam esquecendo, e é extremamente importante, é ele que vai fazer toda essa jogada, que são os ciclos imobiliários, que são reflexos justamente dos ciclos econômicos, né? Então isso que é bacana pontuar, até para os investidores entenderem a importância de estar ligado muito mais a esse movimento macroeconômico e entender o que está acontecendo e em que momento do ciclo está. E os outros elementos, eles são, claro que são importantes, mas eles são subsidiários daquele momento que o ciclo econômico se encontra, né, Pedro? Não, e dá para, assim, para quem estiver assistindo aí, pensa numa situação de um imóvel que hoje você acha muito legal, mas que quem fez o desenvolvimento, quem fez a incorporação, não ganhou dinheiro. Assim, se você olhar, eu não vou citar exemplos aqui no Brasil, porque ainda são vivos, mas se você olhar fora do Brasil, tem vários imóveis que hoje em dia são icônicos e que fazem parte do que você vê nas cidades. Eu vou citar, para quem já esteve em Nova York, deve conhecer o Empire State Building, né, que é um dos prédios mais icônicos lá de Nova York, e o desenvolvimento dele foi um retorno péssimo. Assim, mais de 20 anos, quem ficou com o prédio não ganhou dinheiro. Hoje é uma localização muito boa, o prédio faz mais de 100 milhões de dólares de receita só de visitante, ou fazia, não sei, mais recentemente, eu olhei esse número no passado. E você fala, 100 milhões de dólares de receita de visitante, fora a locação. No meio de Manhattan, né? Midtown Manhattan, que é uma ilha do continente do país mais rico do mundo, provavelmente um dos mercados imobiliários mais pujantes do mundo. E quem desenvolveu aquilo ali simplesmente não ganhou dinheiro porque começou no time errado, num período de macroeconomia bem difícil para os Estados Unidos. Então, pode transportar isso aqui para o Brasil, que tem dezenas de exemplos muito parecidos. Então, por isso que eu acho que, na minha cabeça, a macroeconomia é mais relevante do que qualquer outro fator na decisão de investimento imobiliário. E aí você toca um outro ponto bastante sensível, Pedro, que eu sempre acompanho, falando em relação aos fundos imobiliários, que é justamente a questão do imóvel, essa valorização, desvalorização, o time, e como que é importante você estar observando que há coisas maiores a se olhar a respeito, né? E que com imóveis também se perde dinheiro, né, Pedro? Perde, não perde. Vamos dar um exemplo para os que não moram em São Paulo, talvez não tenham pego, mas podem fazer o mesmo, pensar para a sua cidade. Você vê, por exemplo, o mercado de escritórios. Eles começaram a se desenvolver aqui, no caso de São Paulo, o principal mercado de escritório era o centro. Ao longo dos anos, e demora, né, o mercado imobiliário, as coisas não movem tão rapidamente, esse mercado saiu do centro e foi para a Paulista. Depois ele se moveu da Paulista para a Faria Lima. E pode ser que um dia ele se mova da Faria Lima para algum lugar. Agora, pensa se uma pessoa que investiu há 50 anos atrás no centro de São Paulo, que ainda era um mercado imobiliário relevante, se ela simplesmente dissesse, olha, essa localização é premium, estou no melhor mercado de escritórios do Brasil e não preciso fazer nada. As cidades vão se movendo, né, e aí cada um pode levar para a sua cidade, e quem fizer pesquisa da sua cidade do passado vai ver que as coisas andam. As cidades andam também. Então você tem que andar junto com as cidades. Porque senão, depois de 10, 20, 30, 40 anos, você vai ver uma desvalorização do imóvel. O imóvel, ele, contabilmente, né, ele deprecia entre 25 e 50 anos. Vamos pegar 50 anos, só para facilitar. Então, significa que ele deprecia 2% por ano. Ou seja, a cada um ano, fazendo uma conta matemática bem simples, né, 50 anos, 100 dividido por 50 dá 2.
Então, a cada 2 anos você vai perdendo valor. Então, se você pegar essa média aí, em 10 anos, se a cada ano é 2, você perdeu 20% do valor do imóvel. Se você não fizer nada e se você não fizer uma reforma. Isso eu estou falando só de depreciação. Então, ele perde valor pela depreciação e ele perde valor porque a cidade muda, vai andando, e às vezes aquela região que era boa, ela deixou de ser. Então, por isso que é relevante também fazer uma gestão ativa para você evitar essas perdas que no curto prazo você acaba não enxergando muito, mas que no longo prazo elas são bem relevantes. Sim, até hoje nós estamos gravando esse podcast em agosto. Eu vi justamente um dado, né, que eu acompanho no Instagram, um perfil, né, falando justamente que a ocupação, por exemplo, na Paulista está chegando a quase sua capacidade máxima, né? E até pouco tempo atrás não era assim, né? Tinha se divergido, né? Ou seja, tinha ido para outras localizações, como você bem pontuou, né? Exato, e volta às vezes, né? Então, regiões que durante um tempo elas perdem, aí vem um investimento público, muda o transporte público, algo acontece, o benefício fiscal, o centro das cidades ao redor do mundo, eles passaram durante muito tempo uma deterioração, até que o poder público chegou à conclusão que, olha, ao invés de ficar fazendo áreas novas, mais distantes, para depois levar infraestrutura, que tal revitalizar uma região que já tem infraestrutura e que você só precisa fazer o que a gente chama no setor imobiliário de retrofits, reformas naqueles prédios, né? Então, em alguns lugares, os centros das cidades acabaram readquirindo parte do valor que ele perdeu ao longo do tempo. Então, por isso que é importante ficar atento e por isso que a gestão passiva nem sempre funciona. Eu acho que a gente vai ver no Brasil, já está vendo, né? Não é uma... isso é fácil de você checar, né? Você está vendo uma transformação, a mesma transformação que aconteceu em vários países do mundo, já está acontecendo aqui há algum tempo, que ao invés da pessoa deter o imóvel direto, ela detém através de fundos. Porque o que você paga de taxa de administração é muito mais barato, mas muito, muito mais barato, do que o que você gastaria para administrar esse imóvel diretamente. Então, se você for ver, essa é uma indústria que nos últimos 5 anos multiplicou por 25 a quantidade, 25 vezes em 5 anos é muita coisa, a quantidade de pessoas que investem no setor. Eu acho que facilmente a indústria, os investimentos via fundos no setor imobiliário, eles podem nos próximos 5 anos duplicar ou triplicar, assim, sem sombra de dúvidas, porque as pessoas cada vez mais elas veem a vantagem vis-à-vis o custo, né, que custa para pagar para alguém administrar imóvel para você via fundo diretamente, custa infinito mais barato e muito menos dor de cabeça, né? Então você não precisa lidar com impostos, com renovações que você precisa fazer, se às vezes locações, achar locatário, achar comprador. Então isso tem, quando você bota isso no custo do imóvel que você investe diretamente, isso é significativamente maior do que quando você compra a cota do fundo, que você pode vender no dia seguinte, se você quiser, ou no mesmo dia, até se comprar de manhã e achar que não gostou, de tarde você vende, e você paga um preço baratíssimo. Então essa tendência, a gente vai ver cada vez mais as pessoas investindo através de fundo e não comprando imóvel diretamente. Uma forma democrática e menos burocrática, né, de você lidar e ter ali uma participação em fundos diversificados, enfim, muito facilitado e com uma gestão profissional ali por trás, né, Pedro? Basta ver o tempo. A gente que administra fundo, a gente passa aqui 12, 13 horas por dia pensando nos imóveis. Uma pessoa que investe indiretamente, é muito improvável que ela gaste essa quantidade de horas por dia pensando naquele ativo imobiliário. Mas é muito improvável. Então, assumindo que as duas pessoas têm o mesmo nível de conhecimento, quem gasta 12, 13 horas deveria gerir melhor do que quem gasta 1, 2 ou meia hora, às vezes gasta 1 hora por semana. Então, acaba você tendo um retorno, na média, maior quando você investe através de fundos do que você investir diretamente.
Exatamente. E você falou um dado muito importante, né? O tempo, né? Que é fundamental. Mas agora, Pedro, vamos falar do SPXS11, né? Qual que é a tese desse fundo? Qual que é a estratégia? E como que ele está nesse momento atual, né? Esse fundo, ele tenta refletir isso que a gente falou um pouquinho antes, né? Então, ele tenta refletir o investimento no setor imobiliário com um olhar da macroeconomia, né? Então, a gente aqui na SPX, a gente produz uma quantidade enorme de pesquisa macroeconômica, né? Até porque a casa, grande parte dos fundos da casa, ele vive de macroeconomia. Então, essa eu acho que é uma das vantagens competitivas nossas. A gente consegue se apropriar dessa pesquisa, que é uma quantidade enorme. Eu acho que nenhuma outra gestora imobiliária consegue ter acesso a tanta pesquisa macroeconômica para tentar ganhar dinheiro no setor imobiliário, dado que a correlação entre os dois é muito alta. A segunda coisa que a gente faz aqui é tentar olhar muito para a governança. Então, a gente, quando foi montar essa gestora e esse fundo, a gente pensou um pouco com a cabeça do cotista, no sentido de que, olha, isso foi um salto que aconteceu fora do Brasil também, quando os fundos passaram a ter um alinhamento entre o cotista e o gestor, e os fundos acabaram performando bem melhor. O que é que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Um é que nós vivemos grande parte do nosso retorno aqui vem da taxa de performance e não necessariamente da taxa de administração. Então, parte do que a gente ganha, uma parte, eu diria, que não é insignificante, vem da performance dos fundos. Se a gente performar mal, não vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar bem pouco, inclusive. Então, a nossa taxa de administração, a gente vem com a taxa de administração que, para nós, é 0,6, é pouco. Aquele ponto que eu falei para você, né? O cara paga 0,6 por ano para a gente, tem o administrador, mas a parte que vem para a gente, para um cara gerir o seu patrimônio cobrando 0,6 ao ano. Se ele for fazer isso diretamente, eu tenho certeza absoluta que vai custar bem mais caro. Então, a gente tenta olhar bastante a governança e a gente investe nos fundos. Então, eu faço sempre a conta para o investidor e falo, ó, não tem... Se a gente perder 2, 3% no ano, no fundo, que não é um negócio absurdo, vai a nossa taxa de administração toda. Então, ou a gente ganha dinheiro por performance, ou não teremos, teremos muito pouco dinheiro, ou nenhum, inclusive. Então, a gente tentou trazer duas coisas, macroeconomia, um olhar macroeconômico, e uma governança. Isso se reflete nesse SPXS11. Se você for ver a forma que nós alocamos, a gente passou boa parte do segundo semestre do ano passado, quando o fundo foi criado, até o início desse ano, uma posição muito conservadora. O fundo tinha basicamente CRI, certificados de recebíveis imobiliários, de alta qualidade, com rentabilidade relativamente baixa e uma posição de caixa até relevante. Porque a gente achava que aquele momento macroeconômico era um momento muito difícil para o setor, os juros ainda estavam subindo, ainda não tinha tido tanto impacto no dia a dia do setor imobiliário e a gente tinha medo, simplesmente isso. Quando veio os eventos, aí ocorreram 3 eventos que sempre ocorrem, uma eleição que depois, pós-eleitoral, a gente viu uma abertura dos juros reais, né? Então os juros futuros acabaram subindo muito, que obviamente impacta o setor imobiliário. Depois tivemos algumas inadimplências relevantes, né, no setor de varejo, no setor de energia, que impactaram o mercado de crédito, impactaram o mercado de crédito imobiliário, e depois, logo na sequência, um aumento na inadimplência nos FIIs. Quando ocorreu tudo isso, aí a gente falou, pô, daí agora é o mercado que a gente gosta. Agora, os spreads aumentaram, as ações imobiliárias caíram, ficaram num nível extremamente baixo, assim, historicamente muito baixos. Então, houve uma desvalorização do setor todo. Então, a gente ficou segurando caixa para esperar esse momento. Isso aconteceu no SPXS11, como aconteceu nos outros. No que aconteceu isso, a gente passou a investir em coisas que tinham uma rentabilidade bem maior. Porque estava tudo tão desvalorizado, então a gente botou um pouco, percentual pequeno do fundo em ações, uma parcela grande em CRIs, porque os CRIs tiveram, os spreads dos CRIs, né, aquele ganho acima das NTNBs ou do CDI, ficaram enormes, a níveis que eu não me recordo de ver.
E a gente fez uma aposta que os juros ia cair rápido, mais rápido do que o mercado estava esperando. Então fizemos essas alocações aí em março, abril, maio, e aconteceu. Aconteceu exatamente o que a gente previu, ou seja, tanto teve essa reprecificação para baixo ali entre fevereiro e março, né, nos ativos imobiliários, uma reprecificação significativa, como depois teve uma recuperação significativa de lá para cá. Então a gente acabou. Então, quando eu falo que a gente usa macroeconomia para fazer um investimento imobiliário, é exatamente esse momento que eu estava te falando aí, ou seja, o momento que estava mais difícil de juros, a gente acabou sendo muito conservador. Quando teve uma precificação desse momento desafiador de juros nos ativos, a gente começou a investir e aí o resultado deu certo. Então, a estratégia é mais ou menos essa. Se a gente começamos com ações e CRIs, que é o que a gente tem até hoje, grande parte. Fizemos um pouquinho de FIIs, mas muito pouco. E eu acho que ainda vamos continuar fazendo mais do mesmo no curto prazo, porque ainda tem muita oportunidade. O juro só começou a cair, né? Então, tem muito espaço para cair. O Banco Central fala, olha, o juro, a inflação que a gente quer perseguir aqui no Brasil é 3, e o juro de equilíbrio é 4,5. Então, 3 mais 4,5, 7,5. No mês passado, mês retrasado, eles decidiram manter a taxa em 13,75. Então, a gente achou que de 13,75 para 7,5, ainda que não seja 7,5, pode ser, não vamos saber nunca o ponto de equilíbrio, parecia que tinha muito para ganhar. Então, a gente acabou fazendo essa aposta. Maravilha, Pedro. E como é que está a carteira, então, hoje dos fundos? Ações, você falou, e CRIs, certo? Um percentual hoje bem pequeno de FIIs, muito pequenos, acho que é bem relevante, ações imobiliárias e um potencial e um percentual significante de CRIs. A maioria em IPCA, mas uma parte também relevante em CDI, porque a gente ainda vê muito potencial de ganho nesses dois indexadores, né? Um pouco mais em títulos IPCA do que CDI. A gente tem tentado fazer títulos com vencimento de 2, 3 anos, né? Que é quando a gente acha que vai ser o piso dos juros aqui no Brasil. Então a gente também faz essa estratégia bem voltada para, olha, o piso vai ser, a gente não vai saber o dia que vai começar a cair, né? Tem fatores externos e tem o imponderável, né? Às vezes tem guerra no meio, tem Covid que ninguém conseguiu prever. Mas o que a gente consegue prever, a gente tenta alocar conforme essa previsão. Então, a gente hoje, grande parte desse portfólio está nesses CRIs aí, de IPCA e CDI. Vai mudar, né? Ao longo do tempo, a gente deveria mudar essa alocação. Esse fundo é multi-estratégia, então ele tem flexibilidade de entrar nas classes de ativos, né? Então, se as ações... Nos últimos dias, por exemplo, a gente teve a bolsa vem perdendo valor, né? Então, se a gente pegar os últimos pregões aí, em algum momento vai abrir uma oportunidade de entrada em ações imobiliárias. Então, hoje a gente está até subalocado nas ações imobiliárias, porque a gente está esperando um ponto melhor de entrada. E não, nesse momento, né, desde a criação do fundo, não foi tão interessante entrar em outros fundos imobiliários. Tinha outras classes de ativos mais interessantes ali para estar fazendo essas alocações. A gente não tem nada contra fundos imobiliários. Em algum momento, taticamente, nós já tivemos posição. Mas a gente achava que tinha mais potencial de ganho em outras classes de ativos, que para nós era mais óbvios. Naquele momento, lá em março, fizemos uma posiçãozinha em alguns fundos imobiliários, mas a maioria absoluta dos ativos a gente via upside de 20%, 30%, 40%, como chegou a acontecer em algumas ações nesse período que nós montamos posição. E a gente achou bem mais interessante focar nessa classe de ativos do que investir indiretamente no imóvel via o fundo. E como que você tem visto, né, toda essa movimentação no mercado, né, não só a questão macro, mas no mercado mesmo de fundos imobiliários, está aí abrindo uma janela, né, interessante de emissões, e nós estamos vendo aí, né, até
comentamos assim, está aberta a temporada de emissões dos fundos imobiliários novamente. Como é que você vê essa questão? Como é que vocês estão pensando em relação ao fundo, que é um fundo novo? E também outro ponto que sempre diverge, né, no mercado entre os investidores é a questão da alavancagem. Como é que você tem visto esses dois pontos, Pedro? Duas boas perguntas. Eu acho que a gente vai ver bastante emissão da agora por diante, porque primeiro tem aquela tendência, né, que eu comentei um pouco antes, do investidor começar a deixar de investir no imóvel direto e investir indiretamente no fundo imobiliário. Então, naturalmente, essa indústria vai crescer e vai ganhar participação de mercado no bolso do investidor, né? Então, cada vez mais os investidores vão ter fundo imobiliário, então vão vir novos produtos ou mais emissão dos mesmos. Eu acho que não ficarei surpreso se 2024 a gente não bater o recorde histórico de emissões no mercado de fundo imobiliário. Eu acho que tem tudo para isso acontecer, até porque o momento, nesses meus 20 anos de carreira imobiliária, é um dos melhores. Assim, eu faço um paralelo com 2009, que foi um momento também bem interessante, em que você tinha uma divergência entre o que acontecia lá fora e o que acontecia aqui dentro do ponto de vista imobiliário. E aqui dentro também tinha um juro alto. A alavancagem, olha, eu faço alavancagem desde que eu comecei minha carreira, 30 anos. Eu estou no setor imobiliário por conta do mercado de dívida. Entrei no setor imobiliário porque eu gostava de dívida e comecei a fazer dívida imobiliária também. Graças a Deus nunca defaultei. Então, esse orgulho eu tenho de nunca ter tido nenhum problema com as dívidas que a gente acabou fazendo. Mas eu faço um paralelo. Existe um ditado que diz que a diferença do remédio por veneno é a dose, né? Então, dívida, se você botar na dose certa, ela pode melhorar muito o seu retorno. Se você errar, ela pode te matar do ponto de vista de investimento, né? Não é matar fisicamente, mas o seu investimento pode simplesmente derreter. Uma advertência que eu faço para o investidor é que, assim como tudo na vida, e assim como eu falei do setor imobiliário, a dívida, você tem que saber a hora que você vai entrar, né? Então, vou dar um exemplo lá, que eu acho que a maioria dos investidores vai se lembrar, porque é um exemplo recente. Exemplo pós-pandemia. A Selic, a taxa de juros básica, que é determinada pelo Banco Central, chegou a 2%. Assumindo que o juro nominal, ele, exceto em situações muito excepcionais, ele não vai para zero. Ele não passa de zero. Então, você fala, olha, eu vou botar dívida aqui, a dívida está 2, ela pode ir de 2 para 0. Então, você tem esse ganho aí de 2 para 0 na dívida que você botar. Se essa Selic for para 0, você fez a dívida a 2 e ela foi para 0, você tem um ganho aí depois, se ela for variável, né? Que a maior parte da dívida brasileira ela é ou indexada à inflação ou ela é CDI, então ela é variável. Aqui você não tem muita dívida fixa como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Agora, ela pode ir de 2 para um número desconhecido. Então você tem de 2 para 0 para ganhar e de 2 para infinito. Infinito eu não diria, mas eu me lembro do Brasil com inflação de mais de 80% ao mês e uma Selic mais de 80% ao mês. Então, ela pode ir de 2 para 0, você tem esses 2% para ganhar, e você tem de 2 para um número desconhecido para você perder. O desconhecido é muito maior que 2. Então, o que eu recomendo aos investidores é isso. Quando você for fazer dívida, vê quanto você tem para ganhar na dívida e quanto você tem para perder. Então, nesse momento da Selic de 2, e aí eu acho que na época muita gente não observou isso, que colocou dívida nos fundos imobiliários, eles até botaram dívida em percentual baixo. Né? Ninguém alavancou muito, assim. Tanto que a gente não viu muitas quebras. A subida dos juros foi muito alta, muito forte e muito rápida. E a gente ainda não viu tantas quebras assim para a velocidade e para o tamanho da subida. O que significa que não botaram muita dívida no setor, né? Botaram pouco. Mas a dúvida é, tá bom, você tinha quanto para botar, quanto você ganhar? Tinha 2%. E para perder, não sei. Então, a advertência que eu faço para o investidor é não só também calibrar o montante da dívida também, mas veja o quanto ela vai te trazer de retorno.
porque senão, como aconteceu, saiu de 2 para 13,75, machucou muita gente, né? Eu sempre pontuo, né, que muitos falam, a dívida a taxa de juros alta é interessante, né, a gente está ganhando mais, vem mais rendimento, mas em compensação você tem um lado devedor, né? E se você tem uma outra ponta, uma hora ele não consegue honrar essa dívida, e daí como é que você faz? Aí, o tanto que você poderia ganhar, você acaba perdendo, porque, né, tem ali aquele É, desfalque, ou default que eles chamam, né? isso. Isso às vezes acontece, é muito interessante. Às vezes, quando acontece um evento, né, de problemático, as pessoas às vezes criam uma certa rejeição àquela classe de ativos, como uma certa demonização, né? Então, quando chegou em fevereiro, março, todo mundo falava, olha, os títulos que rendem muito, né, de dívida, que a gente chama de high yield, high yield é ruim. Fala, não. Se você faz high yield com a perspectiva de taxa de juros caindo, é um espetáculo. Se você faz high yield com a taxa de juros subindo, é um horror. Então, não é nem que ele é tão ruim nem tão bom. É mais uma vez a macroeconomia que funciona. Às vezes o cara fala assim, olha, eu só compro imóvel AAA, né, de melhor qualidade, na melhor localização, porque ele sempre dá dinheiro. Bom, não necessariamente. Mas também é a mesma coisa. Se você comprar no time errado, no AAA, tchau, você vai perder dinheiro. O imóvel é lindo, maravilhoso, bem localizado, você vai perder dinheiro. Tá. Esse time é que é o grande X da questão, né, Pedro? É, assim, Acertar esse o time é time, impossível. não só nos fundos, mas em qualquer ponto, né? Como é que você vai acertar esse time, Pedro? Então, acertar o time, o dia exato que vai acontecer isso é impossível. Quer dizer, não é impossível, é sorte. É igual jogar na loteria. Você vai jogar na Mega Sena, acertei os seus números, vai acontecer para um em não sei quantos milhões. É a mesma coisa você dizer assim, eu quero saber o dia de hoje, há 5 anos, que o juro vai chegar na mínima. Não sei, não faço muita ideia. O que dá para saber são as tendências, isso dá. Isso dá para saber, como dá para sentir. Então, por exemplo, eu acho que a gente está num ciclo de alta desde 2017. E esse período de subida de juros é só um ajuste de um ciclo de alta. Acho que a definição de ciclo de alta é oferta e demanda. Então, não teve muita oferta, tanta oferta assim de imóvel nesse período, para você dizer que se criou uma sobre-oferta, como, por exemplo, você pode falar do mercado imobiliário chinês, que é o que acontece agora. Eles acabaram fazendo muito, muito imóvel, hoje não tem tanta demanda, o preço cai por demanda e oferta. Mas para você trazer essa oferta, você não é do dia para a noite, né? Você não chega assim e fala, olha, o mercado tá bom, eu vou comprar o terreno hoje. Vai demorar uns 4 a 5 anos para você botar essa propriedade no mercado. Então, com uma certa antecedência, você vê, olha, tem muita gente investindo, vai ter muito lançamento, tem muita oferta disso, oferta daquilo, tal. Então, você começa a pegar uma tendência. Não dá para saber a data que vai virar tudo, mas dá para ver, olha, tá vendo uma oferta muito grande, a inflação está subindo, se a inflação está subindo, o juro vai subir. Então, talvez, se essa oferta entrar toda quando o juro estiver muito alto, vai machucar. Então, eu tento olhar, por isso que eu tento olhar pelo macro e não pela localização. Nem tanto location, como diz os americanos, né? Apesar que É, lá, né, eu também faço um estudo em relação aos REITs, né? O mercado lá é realmente a localização mesmo, porque é tão gigantesco, 8 mil imóveis, eu não sei quantos mil inquilinos. Você fala, não, é outra realidade, é outra situação. Aí, com certeza, é location. Vamos mais para a região, né, ali na costa oeste, na costa leste, ali mais no centro, mais ao norte. Aí vai muito da questão ali da movimentação, né, por exemplo, com a pandemia, houve muita deslocou-se muitas pessoas dos grandes centros, ou muitos já queriam mesmo ir para a região sul, que é mais quentinha. Então, tudo isso combinou, né, favorável. Mas aí é outra situação, né, Pedro? É outro case, mesmo né?
Não, lá, me permita eu discordar. Eu acho que lá também é igual. Veja o que está acontecendo com o Nossa, preço dos imóveis lá, está começando a desvalorizar, porque o juro está chegando no pico do. Né, o Fed disse, ó, ainda posso subir mais um pouco. Então os imóveis começam a se desvalorizar. Em geral, uns mais, outros menos, mas em geral, se você for pegar preço do imóvel nos Estados Unidos, na grande maioria dos mercados, alguém pode pegar, não, mas eu conheço um cara que comprou em tal lugar, não, eu estou pegando no geral. uhum, Existe uma desvalorização que nem começou ainda. Se você pegar o mercado de escritório, nossa. já perdeu uns 25% de valor. Mesmo Esse tá residencial, machucado, hein? mesmo residencial para renda está perdendo valor. Galpão está começando. Então, lá também funciona. A macroeconomia funciona bem no investimento imobiliário. Ah, não, sim, não, isso sim, não, eu acho que para tudo macroeconomia ela realmente ela funciona. Mas eu estou falando assim, em termos de localização. Então a localização vai, você falou de tendência, ela realmente ela busca as tendências, né? Vai para um lugar, vai para o outro, muda aqui, muda lá. Aqui nem tanto, né? Aí o nosso mercado também é bem mais novo, né, Pedro? Tem uma coisa que funciona em qualquer lugar, tá? Hum. Que é o seguinte: se você pegar, vou fazer uma viagem longa aqui no tempo, mas se você pegar desde o feudalismo, grande parte do crescimento econômico, uma parte da explicação, a humanidade hoje ela é muito melhor do que era no passado, né? Você pode reclamar de tudo, mas é bem melhor. Por qualquer índice que você pega. Então, se você pegar quando vai terminando o feudalismo, começa a criação das cidades. E a criação da cidade, ela começa a gerar crescimento econômico. Então, o adensamento populacional, ele gera crescimento econômico. E aí pega essa tese e olha o que aconteceu no Covid. Você estava todo mundo adensado nas cidades, né? Todo mundo adensando cada vez mais e as economias crescendo. Aí vem o Covid, que é uma questão sanitária. Você teve que desadensar e as pessoas foram para regiões mais remotas e, e, e ficaram lá por um tempinho. Elas já estão voltando para as cidades. Olha o que aconteceu quando elas fazem isso. Elas saem das cidades, que são adensadas, e elas vão para as regiões menos adensadas. O crescimento econômico faz isso. Então, pega o período de Covid, além da restrição sanitária que você tinha, que você não podia sair de casa, mas o fato de você sair das cidades e ir para as regiões mais longevas, isso acaba diminuindo o crescimento econômico, né? E em alguns casos leva à recessão, por um motivo muito simples. O que é mais fácil de fazer? Levar o gás para um prédio de 50 andares, a tubulação de gás, que vai ter 100 apartamentos, ou levar o gás para 100 casas espalhadas em cidades a ermo no interior. É bem mais caro. É bem menos produtivo. E produtividade leva a crescimento econômico. Toda vez que você adensa, você gera crescimento econômico. Toda vez que você dispersa, você diminui o crescimento econômico. Então você pode ver isso aí no Covid, é facílimo de ver. Quando as pessoas voltavam para as cidades, aí a economia começava a reacelerar. Então, o valor do mercado, quanto mais. Nova York é um espetáculo para o mercado imobiliário que é bem adensado. Então, é uma ilha, né? Então, Nova York, mas Manhattan é uma ilha, então é bem adensado. Não tem muito para expandir, os caras constroem muito alto, ou seja, levar a infraestrutura para essa região é muito mais barata do que levar infraestrutura para loteamentos aqui no interior de São Paulo. Não tenho nada contra loteamentos, só estou falando que o adensamento gera crescimento econômico há 700 anos. Então, isso reflete no nosso investimento, tá? Essa tese longeva. A gente gosta de lugar adensado. Então, toda vez que a gente gosta de investir em lugar que tem muita gente. Muita gente, muito fluxo, muito fluxo. Muito fluxo que está verticalizando. Muita renda. Logo, tudo Exatamente. aumenta. Mas agora você falando aí, nós estamos falando em relação a imóveis, localizações, mas o fundo em si, o SPXS,
ele tem mais papéis, né? Como é que você está enxergando esse mercado? Mesmo com esse ciclo de baixando, né, vamos dizer assim, de ciclo de baixa do taxa de juros. Como é que você tem visto quando ele estava aumentando e agora com o ciclo inverso? Olha, esse fundo ele é bem flexível, né? Como eu te falei, a gente criou ele para... A gente tem outros fundos na casa que são mais temáticos e tem alvos mais fixos, né? Nesse aqui a gente pode ficar mudando o alvo. Então, nada impede da gente investir em tijolo diretamente. Não com a estratégia de ficar em tijolo durante anos, né? Mas sim reciclagem. Eu sou muito favorável a você ficar reciclando ativos, porque as cidades andam, porque o mundo muda, você não vai ficar com aquele mesmo ativo. Mudou tudo, você está com o mesmo ativo? Não, você tem que mudar também. Então, eu acho que vai chegar um momento, mais para o ano que vem, que a gente vai investir em tijolo direto também, com essa cabeça de reciclar. Se você perguntar por que não tijolo agora, porque eu ainda acho que para a economia real, eu não vejo grandes motivos para a gente ter uma melhoria no fluxo de caixa dos imóveis de tijolo nos próximos 6 meses. Eu não vejo uma ocupação de escritório muito mais forte. Eu até sou mais construtivo com o setor de escritório do que quase todo mundo. Mas nos próximos 6 meses eu não antevejo uma mudança significativa gerando mais fluxo de caixa. Eu não antevejo que os shoppings consigam, com honrosas exceções, cobrar mais aluguel do varejista. O setor de varejo está sofrendo muito. Eu sei que vários vão dizer que estão crescendo em entretenimento, em alimentação, mas o varejo ainda é grande parte da receita dos shoppings, e quando eu olho o balanço das varejistas, eu vejo todos com margem muito menores, então, e com redução no crescimento das vendas, eu acho que isso vai permanecer nos próximos 6 meses, então não vejo essa receita crescendo. Não vejo nos galpões que estão mais distantes de São Paulo, que compõem a maioria do portfólio dos fundos imobiliários, também esses aluguéis crescendo. Os aluguéis que estão... A demanda por galpões está vindo para perto das cidades, né? E a maioria desses fundos imobiliários tem galpões um pouco mais longe. E aí é uma tese que a gente pode ficar também aqui um tempo discutindo, mas... Então, resumindo tudo isso, eu não vejo de onde a receita do tijolo vai subir nos próximos 6 meses. Mas, como, voltando a falar macroeconomia aqui de novo, como política monetária demora de 6 a 9 meses para bater na economia real, então se nós estamos em agosto de 23, significa que a gente está vivendo, do ponto de vista de política monetária, um juro lá de novembro, dezembro, janeiro, um juro de 13,75, que é um juro alto e apertado. O juro começou a cair semana passada. Então, o segundo semestre eu não vejo essa melhoria toda por causa desses fatores que eu te contei, mas, à medida que o juro caia, ele vai começar a bater na economia real, e aí sim eu acho que vão ter motivos para ver esses aluguéis, essas rendas imobiliárias crescendo. Então, hoje a gente não está investindo em tijolo, mas não é porque não é um negócio descartado, é só uma questão de momento. Mais uma vez, o time, o fluxo e a macroeconomia, né, Pedro? Esses são os 3 pontos chaves. Então, observe bem. Na minha opinião, né? Tem gente que não concorda, tem gente que acha que... Mas eu, por experiência, eu acho que funciona. Tem funcionado, né, Pedro? E esse é o momento agora, Pedro, em que é o momento marketing do gestor, enquanto fala em relação ao fundo e apresentando também para os investidores ou pretensos investidores. Por que investir no SPXS11? Olha, porque eu acho que a gente está trazendo uma coisa relativamente nova para o mercado difícil. Eu não conheço todos os fundos, são mais de 400, mas quando a gente teve essa preocupação de trazer a nossa gestora e os nossos fundos para o mercado, a gente teve a preocupação de fazer, olha, já tem gente fazendo bem feito, né?
Tem gente que não faz bem feito, mas tem gente já fazendo bem feito na indústria. Tem gente que faz muito bem feito. Como nós vamos nos tornar uma alternativa a eles? Então a gente está tentando achar duas janelas que até agora eu não vejo, honestamente eu não conheço que ninguém esteja fazendo, e pode ser que tenha, mas por desconhecimento eu não saiba. Sou velho de idade, sou velho de carreira e velho do setor imobiliário, mas enfim, estou só há um ano, né? Então não tenho tanto conhecimento do mercado assim, mas até onde eu saiba, ninguém foca tanto numa gestão focada em macroeconomia e ninguém gasta tanto tempo pensando em governança, no que eu disse, seja resultado vindo via performance, seja investindo direto nos fundos, como a gente. Então a gente tentou aqui olhar dois fatores que, quando nós olhamos o setor imobiliário brasileiro e o setor imobiliário mundial, são dois fatores de extrema relevância para explicar um resultado de um fundo, né? Então, em todos os fundos nossos, a gente tenta sempre buscar uma governança de alinhamento de interesses do gestor com o cotista e olhando a macroeconomia. Então, se o investidor concordar com essas duas teses, eu acho que o nosso fundo pode ser interessante. Se ele achar que não, que a governança não é relevante, e eu também não estou preocupado com os movimentos macroeconômicos, aí eu acho que talvez esse não seja o foco dele. Mas se ele achar que essas duas coisas explicam muito o resultado de um fundo, e eu pessoalmente eu acho, e aí não é só... É ciência, né? Você tem dezenas, se dá uma pesquisada aí em papers de finanças, tem acho que centenas dando esse mesmo resultado. Quando o alinhamento do gestor com o cotista é maior e a depender do time macroeconômico, o retorno naturalmente, na média, né? Não estou dizendo que sempre vai ser maior, estou dizendo que na média ele tende a ser maior. Então, acho que esses seriam os dois pilares aí da nossa gestora e mais especificamente da SPX S11. Maravilha, Pedro. Nós falamos um pouquinho de emissões, mas o fundo ele tem essa pretensão, apesar de ele ser um fundo novo, de emitir, né, com essa janela abrindo aí as oportunidades, ou ainda não? Como é que você tem visto, Pedro? Olha, a gente acha que esse fundo ele pode chegar a ter 1,5 bi assim, de patrimônio, né? Mais do que isso, a gente acha que perde um pouco a flexibilidade de entrar e sair dos mercados, né? Se você vai ficando muito grande, você tem menos mobilidade. Então, hoje ele tem 120 milhões. Se a gente acha que pode chegar até 1,5 bi, vai ser natural, e a gente acha que está num ciclo de alta, vai ser natural a gente procurar crescer via emissões. O timing delas vai depender sempre de como tiver o mercado e as oportunidades de investimento. Hoje eu acho que tem excelentes oportunidades de investimento olhando o risco e retorno. Então, às vezes o investidor fala, mas eu queria ganhar sempre 1% por mês. Eu falo, olha, escuta, beleza. Quando está 13,75, eu acho que você está certíssimo. Se a Selic tiver 2, você não vai ganhar 1% por mês, não existe isso. Quer dizer, você pode ganhar, correndo um risco enorme, né? É assim, descomunal. Então, eu acho que tem excelentes oportunidades hoje, o ciclo é de alta, os juros é de queda, então a gente gostaria de aproveitar o mais rápido possível. Depende sempre se os investidores vão comprar a nossa tese, né? Às vezes não adianta a gente achar isso e os investidores dizem, não acho que governança é relevante, também, para mim, macroeconomia não faz a mínima diferença. E aí a gente não vai conseguir captar, mas a ideia é crescer esse fundo pelo menos 10 vezes de tamanho. Não, maravilha, realmente eu concordo contigo, né? É uma janela interessante, mas tem que avaliar bem como é que as coisas vão acontecer, né? Pedro, mais uma vez gostaria muitíssimo de te agradecer, se deixasse a gente conversava muito mais a respeito, principalmente da macroeconomia, né, mostrando para o pessoal como é que funciona. E eu gostaria que você deixasse as considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal conhecer mais do SPX, a gestora, e o SPX-S
que é aí, no caso, o fundo em si, né? Tá, eu acho que vocês podem achar informações do fundo tanto no site da SPX Capital, todas as mídias sociais da SPX Capital têm sempre notícias do fundo, e eu acho que o investidor que gosta de imóvel vai ter bastante diversão aqui agora nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, eu não vou saber quando vai terminar esse ciclo de alta, mas vai ter bastante novidade, coisas bastante interessantes. Então, minha recomendação é que sigam o setor como um todo e aproveitem, porque nós estamos num momento bem interessante para o setor imobiliário. Não, com certeza, é um momento muito interessante. Acho que para os fundos de investimento, de uma maneira geral, e como uma alternativa muito interessante, aí, democrática, não burocrática, para você estar investindo em imóveis, né, Pedro? Mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela sua disponibilidade e vamos marcar mais vezes aí para trazer informações macroeconômicas para o pessoal. Tá, joia. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, tchau, tchau, Pedro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo episódio.